Olá, pessoal, tudo bom? Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Eu sou Tanaka, watashi wa Tanaka desu. E sou japonês, そして私は日本人です。Esta semana também vamos aprender o japonês corretamente comigo. 今週も私と一緒に正しい日本語を学んでいきましょう。Então, vamos começar. それでは始めましょう。O tema de hoje é assim, ó. Como dizer verbo parar em japonês corretamente? Por que eu estou falando isso? Porque é meio complicado se você expressa parar em japonês corretamente. Por isso. Tá bom? Então, vamos ver. Aqui está passando 3 imagens. Por favor, perceber algo, né? Se você está assistindo os meus vídeos toda semana, acredito que já está percebendo o que eu gostaria de ensinar hoje, né? Tá bom, vamos lá. Verbo parar em japonês tem 3 tipos, né? 3 palavras dá para traduzir. Primeira palavra é seguinte. Assim que escreve junto com kanji, certo? E como falar é o seguinte: tomeru, 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 certo? Tomeru, que é parar. Esse que é o mais usado e em geral. Outra, vamos ver. Outra palavra de parar em japonês é assim, ó. Kanji ficaria a mesma letra, mas terminação que muda. Outro foi tomeru. Agora esse é tomaru, 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 tomaru. Ok? E agora, outra, que seria a última, que vamos ver então. Também parar. Só que agora, kanji é a mesma letra que usa, mas agora, acho que se você está prestando atenção em letras, professor, esse é igual da primeira que o professor ensinou, então, que seria tomeru. Mas, né, infelizmente não é assim, sabe? É difícil. Por isso estou fazendo esse vídeo para vocês. Então, vamos lá. Como ler é o seguinte. Yameru, 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 yameru. Certo? Até aqui tudo bom? Né? É apenas um verbo, parar. Só que em japonês tem 3 palavras. Que complicado isso. Mas tudo bom. Se você assiste esse vídeo até o final, você já consegue compreender corretamente e você já consegue utilizar corretamente a partir de hoje. Tá bom? Então, vamos ver. Como utilizar essas 3 palavras? Tomeru, tomaru e yameru. Eu ensinarei para vocês com os exemplos, tá bom? Então, quem tem interesse em aprender essas palavras, como utiliza certamente, por favor, fique assistindo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavra seria essa palavra, que é tomeru. Tomeru. Só que esse tomeru, que é um modo, né, mais usado no dia a dia, que a gente chama forma de dicionário. Só que tem uma forma que chama forma mas, que expressa na forma polida e uma afirmação, que viraria tomemasu, tomemasu, tomeru
viraria tomemasu. Tomeru, tomemasu. Assim, ok? E agora, o que é o sentido de esta palavra tomeru, ou seja, tomemasu, é o seguinte: deixar de se movimentar, deslocar ou progredir. Esse que é o tomeru e tomemasu. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Né? Quem não lembra o que é verbo transitivo e intransitivo, é que eu simplesmente assim, né? É que o verbo transitivo é para mudar a situação que quem vai fazer, que é o ser humano. Ser humano que faz, pessoa que faz para mudança de estado ou situação. Esse que é o verbo transitivo, certo? Agora, vamos ver a outra palavra. Outra palavra. Então, agora vamos ver um exemplo, tá bom? Como que utiliza esse tomeru? É o seguinte, ó, né? Parar um carro, né? Aqui na imagem, polícia está parando um carro, por exemplo. Parar um carro, como falar em japonês é o seguinte: kuruma o tomemasu. 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 Parar um carro. Assim, ó. E agora, esta palavra tomeru, tomemasu, como utiliza em geral? Né? Geralmente tem um padrão. Esse padrão que agora vamos ver. Esse padrão seria assim, ó. Objeto o tomemasu. Objeto o tomemasu. Esse padrão é mais usado junto com a partícula o, depois do substantivo. O que você vai parar. Por exemplo, parar, né, um carro. Então, uma pessoa que está parando um objeto. Por isso, colocaria esta partícula o logo depois do objeto, por favor. Seria kuruma o e a última tomemasu. Assim que fica. Objeto o tomemasu. Esse aqui é o padrão. Certo? Agora, então, vamos ver a outra palavra. Outra palavra é esse. Tomaru. Tomaru. Na forma massa é tomarimasu. Tomaru, tomarimasu. Tomaru, tomarimasu. Certo? E agora, qual o sentido que tem, né? Significado da palavra é manter-se num determinado lugar ou atingir certo estado ou situação. E estar ou ficar sem se movimentar. Esse que é o sentido de tomaru. Por causa disso, essa palavra tomaru é um verbo intransitivo. Como que é verbo intransitivo? É para ter a mudança de estado ou situação, é automaticamente, ou seja, sozinha. Né? Esse que seria tomaru. Certo? Então, como que utiliza esta palavra? Vamos ver o exemplo, né? Eu preparei esse exemplo para vocês que estão trabalhando na fábrica, né? Assim, ó, tomaru, tomarimasu. Essa situação que seria usada. Por exemplo, a máquina parou. Não que você que parou uma máquina, não. É máquina parou sozinho, certo? Nesse caso, a máquina parou, em japonês é assim que fala. Kikai ga tomarimashita. 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 Assim. Kikai, que é significado de
máquina, né? Certo? E tomarimasu é na forma mais afirmativo presente. Só que agora, esse é máquina parou. Está falando afirmativo passado. Por isso, tem que conjugar o verbo e viraria tomarimashita. Tomarimashita. Desse jeito. Tá bom? Então, a máquina parou. Em japonês é kikai ga tomarimashita. Assim que fala. E agora, esta palavra tomar, tomarimasu, também tem um padrão usado, né? Esse padrão seria desse jeito. Vamos ver, né? Objeto ga tomarimasu. Usa junto com a partícula ga, que é o comum. Certo? Objeto ga tomarimasu. Objeto ga tomarimasu. Se for afirmativo passado, viraria objeto ga tomarimashita. Objeto ga tomarimashita. Assim, ó. Ok? Se você que parou uma máquina, nesse caso, kikai o tomemashita. Usaria daquela palavra que eu ensinei com imagem de policial, né? Tomeru, tomemashita. E aquele padrão é usado com a partícula o, não é? Então, kikai o tomemashita. Eu que parei a máquina. Só que máquina que parou-se sozinho. Nesse caso, por favor, usa este padrão que está passando agora. Kikai ga tomarimasu. Kikai ga, se passado, tomarimashita. Assim, ó. Ok? E agora, então, vamos ver a última. Última que é, sim, por favor, lembra, né? É escrita é mesmo de tomeru. Só que leitura que muda. Seria yameru. Yameru. E na forma mais é yamemasu. 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 Ok? Agora vamos ver o significado desta palavra. É assim, ó. Suspender uma ação. Suspender uma ação. Simplesmente só isso. E esse verbo é um verbo transitivo. Então, quem tem controle é nós, né? Pessoas que têm controle para realizar esta ação. Então, vamos ver um exemplo. Agora, esse exemplo que eu preparei, que o sentido é assim, ó. Parar de fumar. Parar de fumar. Esse é como falar em japonês é o seguinte. Tabako o yamemasu. Tabako o yamemasu. Tabako o yamemasu. Tabako o yamemasu. De verdade, tabaco significa cigarro, não é que eu fumar. Só que um termo usado na língua japonesa é esse. Não que usaria verbo mesmo, que eu fumar. Usaria um substantivo que indica cigarro, né? E para expressar parar de fumar, tá bom? Então, tabaco o yamemasu. Suspendendo uma ação mesmo, né? Tabaco o yamemasu. Então, agora, como utiliza esta palavra yameru, yamemasu? Também tem aquele padrão. Esse padrão ficaria assim. Objeto o yamemasu. Objeto o yamemasu. Objeto o yamemasu. Como esta palavra também é um verbo transitivo, eu juntaria com a partícula o, por favor. Certo? Tabaco o yamemasu. Aquele outro que estava passando na tela, que um menino estava dormindo assim, né? Enquanto ia estudar, aquele seria benkyou o yamemasu. Ou se for tarefa de casa, shukudai o yamemasu, né? Tipo assim, ó. Ok? Então, a aula de hoje é até aqui. それでは、今日の授業はここまでです。Muito obrigado por assistir. 視聴していただき、誠にありがとうございます。
Se você está gostando muito desses vídeos que eu estou publicando nos todos os domingos, por favor, compartilhe. Onegai shimasu. Então, pessoal, それでは皆さん、até a próxima. Mata né. Bye bye.